Ei, gente, hoje é o nosso segundo episódio do Pode Tudo da Rafa e eu tô muito feliz de estar aqui novamente. E eu quero agradecer o carinho de todo mundo que teve a oportunidade de assistir o nosso primeiro podcast, que foi muito legal. E hoje eu tô com uma dupla incrível. São dois médicos muito especiais. Eu acredito que são os melhores especialistas em São Paulo e entendem tudo sobre nutrologia. Com vocês, Neto Borges e Rodrigo Griel. É isso aí. Obrigado, Rafa. Ó, a gente não entende de tudo, hein? Mas a, a gente trabalha com uma medicina que tenta trazer mais qualidade de vida para o paciente, que é medicina integrativa, é a questão de emagrecimento, enfim. Uma abordagem diferente, né? A medicina integrativa, ela fala de uma abordagem diferente ao tratamento. Uhum. A nutrologia é uma especialidade, assim como outras, Sim. e só que ela está muito relacionada com algo mais holístico, integrativo. É muito legal, né? Uma coisa que é interessante, Rafa, só pegar esse link, é o que que é conceito de saúde, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, eu estou saudável, enfim. A medicina integrativa, ela tenta linkar muito isso, porque conceito de saúde é o bem-estar biopsicossocial. Uhum. Então, você está bem nesses três âmbitos. E quando a gente fala de medicina integrativa, é justamente isso, é você avaliar controle de estresse, você avaliar a qualidade de sono. Então, é olhar o paciente como um todo. E eu acho muito legal essa questão da medicina integrativa, né? Porque ela trata a cura de uma forma mais ampla, né? Que são os pilares do corpo, da mente e do espírito. E então, assim, eu quero que vocês contem pra gente por que procurar um nutrólogo. Assim, procurar um nutrólogo ou um médico que trabalha com medicina integrativa é você justamente buscar saúde, que voltando àquilo que a gente estava falando, que é o bem-estar biopsicossocial. Uhum. Muitas vezes a gente que trabalha com emagrecimento, é muito comum a pessoa virar para a gente e falar assim, passa uma medicação para emagrecer. Uhum. Não é a mesma medicação para todo mundo, às vezes você nem precisa de medicação, mas quando a gente fala de medicina integrativa, a gente fala de mudar os hábitos das pessoas também, de melhorar a qualidade do sono. Enfim, existem algumas orientações não medicamentosas que são muito importantes, por exemplo, higiene do sono, Uhum. e são coisas que acabam passando batidas assim no dia a Sim. dia das pessoas. E, às vezes, quando a gente fala, né, de medicina integrativa ou nutrólogo, o primeiro ponto que vem ou é obesidade ou é performance Sim. esportiva, né? E só que tem muito além, né? A gente fala especificamente sobre o bem-estar. E o que eu acho mais legal é essa questão da qualidade de vida através do trabalho de vocês em relação com o nosso trabalho de arquitetura. Uhum. Porque, assim, nunca que o arquiteto vai chegar a ser um médico e vice-versa, está muito longe disso. Sim. Mas, assim, a gente chega no mesmo conceito, né, que é essa busca da qualidade de vida das pessoas, por mais segurança entre as pessoas e um conforto, né. E eu falo que hoje, como arquiteta, eu construo lares assim, claro que vocês não constroem corpos, Mas mas a quase, né. Mas, assim, eu acho que é isso, essa questão desse conjunto e a gente trabalhar num mesmo conceito, né, vamos falar assim. Sim. E eu tenho comigo, assim, que a arquitetura, ela vem mudando, principalmente, você deve saber, em relação à área da saúde. Porque não é somente a performance do paciente, tem toda uma questão de ter um ambiente também estruturado para recebê-lo, né. Uhum. E hoje em dia, principalmente com o avanço da medicina e com o avanço da tecnologia, esses espaços de infraestrutura na área de saúde, eles vêm aumentando significadamente. Falei certo? Significa. Significadamente. Falei tão rápido. De maneira significativa. Significativa. Então, assim, e isso a gente vê através de consultórios, hospitais, né, que vem tendo toda essa performance. É mais disseminado. Você encontra academia hoje em praticamente toda esquina. Uhum, É barato, é acessível e é fácil de fazer, né? A alimentação, você consegue encontrar uma alimentação de boa fonte, uhum. saudável no mercado. É que a gente vende uma cultura que nem sempre incentiva isso. Acho que tem uma tendência nova, Hum. mas o brasileiro costuma não comer bem e Uhum, não se preocupar muito com o exercício. é verdade. E acho que um link aí interessante a gente pegar, falando de arquitetura e de medicina voltada ao bem-estar, como que é importante para a gente também a questão da arquitetura, porque, por exemplo, é importante uma iluminação boa de um quarto, mas também uma iluminação
não sei se a palavra é iluminação, mas assim, ter um ambiente escuro para a pessoa poder dormir. É importante ter um isolamento acústico Uhum. ideal para que a pessoa não tenha barulho na hora de dormir. Então, existe todo esse link aí da arquitetura com a medicina que eu acho que é bem É bem interessante. legal, né. E É, tem toda uma estratégica, né, então assim, principalmente do igual você falou, citou o exemplo, o quarto, ele tem a gente tem uma estratégia muito específica, sim, então assim, vários pontos que a gente busca essa qualidade, de vida em comum, né. perfeito. E ao mesmo tempo é individualizado, né? Uhum. Cada um tem uma Muito, necessidade, um olhar, aquilo que agrada é, mais, ou que traz mais o bem-estar. Bem-estar isso, também é relativo. é verdade. E assim, se tratando de, qualidade de vida e bem-estar das pessoas, hoje em dia a gente tem muitas formas também de emagrecimento. Eh, Existe alguma fórmula ou alguma eu falo uma fórmula mágica, ou uma forma mais fácil de emagrecer? Ou talvez um protocolo, né? Que as pessoas sempre perguntam: tem um protocolo aí para emagrecer? Não existe, Rafa. A gente sempre fala isso. Quer ver, gente, paciente difícil é o médico. Porque médico acha que sabe de todas as áreas, aí ele vira para você e fala assim: ó, passa uma medicação aí para emagrecer, já fiz meus exames, já olhei, enfim. E aí, quando a gente fala de alimentação, né? Fala de dieta, fala de emagrecimento, a gente precisa olhar os hábitos de vida dessa pessoa. Uhum, Ver a rotina de trabalho, ver o tempo que ela tem de sono, a qualidade do sono, ver como é que está o libido, ver como é que está o intestino. Uma coisa que passa muito batida às vezes, né, Rodrigo, para a gente trabalha com emagrecimento, são as doenças autoimunes. Por exemplo, um paciente que tem hipotireoidismo, até o caso da Cleo Pires, que ela emagreceu bastante depois que teve o diagnóstico certinho. Paciente que tem doença autoimune ou traço autoimune, existem alguns alimentos que a gente tem que tirar da dieta daquela pessoa, uhum, porque são pró-inflamatórios. Então, assim, é muito mais específico para cada tipo de pessoa, é muito mais individualizado e também está muito relacionado a gosto, né? Como é que eu vou falar para todo mundo, olha, você precisa fazer musculação? Tem gente uhum, que odeia. Então a gente tem que pensar aí numa outra alternativa, né, Rodrigo? A parte da alimentação é uma coisa que tem alguns médicos que não sabem lidar muito bem com isso. Endocrinologista, por exemplo, usando esse exemplo do Alguns, hipotireoidismo, né? Não vamos né? uhum, generalizar. É, Alguns, né? é. Eles não conseguem fazer esse link com a alimentação. Acho que, come direitinho, come salada e fruta. Não sabe especificar isso, vai uhum. direto pro remédio. Sim, sim, isso é E verdade. e a associação também, né, eu acho que é muito interessante a gente falar que a questão do nutrólogo e do nutricionista, o endócrino, né, cada um tem a sua parte, porque às vezes as pessoas vão em algum: "Não, eu vou no nutricionista, vai resolver minha vida. Ah, eu vou, só no nutrólogo, vou fazer os exames e tá tudo ok". Então, assim, essa parceria, né, que cada um tem a sua área, também torna mais interessante e cada um, fazendo o seu melhor. São funções diferentes, né? Super. O nutricionista ele vai prescrever a dieta mesmo. O nutrólogo é um médico, vai Aham. cuidar do metabolismo, de doença. Avalia macronutrientes, né? Mas Uhum. a gente precisa da ação do nutricionista Uhum. Sim, junto. a analogia que eu sempre falo para os pacientes é imagina o psiquiatra e o psicólogo, Uhum. é o nutrólogo e o É nutricionista. A verdade. gente não trabalha sem eles, porque não tem como a gente fazer uma consulta integrativa que é gigante e ainda pensar em montar uma dieta, prescrever uma dieta para um paciente. É Eu acho que verdade. A gente não dá. orienta, Aham. né? Não é que a gente consegue orientar, se a Uhum. pessoa tem tal doença, ou seria legal você evitar tal coisa, ou modular a sua Uhum. alimentação de tal estratégia. Uhum. Mas quem monta mesmo, quem prescreve é o É o nutricionista. nutricionista. E assim, eu criei uma barreira muito grande desde sempre com a questão de dieta, assim. Por isso que eu tô super ansiosa para me receber meu protocolo. Você E tá aí, de Rodrigo, que riso. protocolo que a gente vai fazer para ela? Protocolo para perder a pochetinha. A É, pochetinha você já está primeiro. entregando que a Rafa tem uma pochetinha, Rafa, Nana, tá errado isso aí. Não, A não. primeira coisa que eu falei: "Gente, eu quero perder minha pochetinha". Mas é sério. É. É assim, eu sempre tive o colesterol muito alto e desde criança, assim. E eu já fiz de tudo, já fui em vários médicos, já fiz tudo. E aí teve uma vez, até engraçado, assim, a gente linkar, que é a questão também de ingerir líquidos. Eu não sei se existe uma fórmula ou se Uhum. realmente é de pessoas, né. E aí eu meio que fiquei frustrada, porque eu sou assim, eu sou muito, eh, se você fala assim: "Não, você tem que fazer isso", eu vou fazer. Ser Então, disciplinado. super disciplinada. Uhum. E aí ele falou que eu tinha que beber 4 litros de água por dia. De jeito nenhum. Gente, eu fiquei super frustrada, eu falei assim: "Não tem condição, eu não consigo beber nem 2". E aí, assim, eu fiquei muito frustrada, depois eu parei, não fiz nada, e aí
assim, eu sou tenho, né, sou medicada, Uhum. mas assim, eu faço no meu tempo e eu não coloquei que a dieta como que eu falo assim? Frustrante. Porque eu consigo fazer uma alimentação certa, até um certo Sim. ponto, mas assim, eu queria saber se essa questão mesmo, né, que todo mundo fala: "Você tem que beber 4, 2", existe uma regra Não. para Não, para essa porque, forma? geralmente a gente faz um cálculo de ml por quilo de peso. Quanto você tem de altura, Rafa? 1,51 m. 1,51 m. Como que eu vou te pedir para beber 4 litros de água durante um dia? Eu acabo fazendo uma diluição do teu sódio, eu posso até te trazer sintomas ruins, como náuseas, vômitos, por causa do excesso de água. Então, assim, tem que ser feito um cálculo individualizado em cima do por quilo peso da pessoa, Uhum, tá? E é legal você falar isso, a questão de dieta, porque quando a gente fala a palavra dieta, parece algo pragmático, né? Tipo, meu Deus, eu vou ter que mudar. Não, o que a gente sempre fala no consultório é mudança do estilo de vida. uhum, Por exemplo, quando a gente fala de paciente autoimune, né, Rodrigo, a gente vai precisar tirar, por exemplo, o glúten da tua alimentação. Mas isso é uma coisa gradativa, é uma coisa gradual, é uma coisa que é devagar, a gente tem estratégias para poder diminuir o contato do glúten com a sua parede intestinal. uhum, Então, assim, é um trabalho devagar. Uma coisa que é interessante eu falar aqui, Rafa, é quando a gente fala de emagrecimento e de mudança de estilo de vida, segundo a Sociedade Brasileira de Endócrino, para a gente mudar o estilo de vida de um paciente, para que ele, tipo, o paciente é obeso, aí ele passou por um processo de emagrecimento comigo. Ele tem que fazer um acompanhamento, mesmo que ele emagreça em 4 meses, tá? Ele tem que fazer um acompanhamento no mínimo de 1 ano e meio, 2 anos, que esse é o tempo de você mudar o padrão hum, de vida de uma uhum. pessoa. Lembrando que a obesidade, gente, é uma doença crônica, né? Então não por exemplo, eu já pesei 140 quilos. Sério? Já, 140 quilos. E eu falo, eu sou um obeso tratado, né, sou um obeso que hoje consegui mudar meu estilo de vida, enfim, ainda dou uns tropeços, que eu também adoro falar sobre isso na internet, porque ninguém é perfeito, Uhum, isso é normal, tá tudo bem. Você considera aquela ideia de 80 para 20, né? uhum, 80% da sua semana investindo em hábitos de vida saudáveis sim, e 20% você consegue ficar livre, uhum. né? Sim, 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 E dá para quan fazer tudo. e quando a gente coloca isso porque como eu sempre fui diagnosticada com meu colesterol sempre alto, eu cheguei nesse ponto, que assim, eu vou fazer minha parte dos 80 e tá tudo bem com o resto, né, assim, mas meu protocolo tá esperando. É importante a mudança do hábito de vida, É. né? Sim. Entender tem gente que tem uma tendência a ter o colesterol alto, por Uhum. exemplo, É, né? o meu é Usando o seu Você tem história na exemplo. genético. família, é É. isso que eu ia Aí você falar, tem para que cuidar um proteger pouco criança. mais Sim. do que outras pessoas, né? Uhum. Ou, a gente fala de metabolismo rápido desacelerado, aquela pessoa que é magra de ruim, Sim. tem um metabolismo mais rápido, ela Uhum. come tudo errado, ela É. não necessariamente é saudável por ser Uhum. aparentemente magra. E Verdade. algo que é interessante a gente falar, tipo, às vezes sempre as pessoas pensam, colesterol alto é igual alimentação com excesso de gordura ou carboidrato ruim, enfim. Não é só isso. Existe um problema no intestino chamado síndrome do intestino vazado, que é quando o intestino ele tenta abrir os poros para absorver micronutrientes e isso faz com que entre toxinas para dentro da tua corrente sanguínea e vão até o seu fígado, e fazem com que você produza um colesterol ruim. Então, muitas vezes o colesterol está ruim, não é nem porque a pessoa está com uma ingesta de gordura, de Uhum. carboidrato errada, mas é porque a saúde intestinal dela não está boa. Uma outra causa de alteração de perfil lipídico são as deficiências hormonais. Por exemplo, uma pessoa, às vezes, a gente pega com a testosterona tão baixa que a hora que você olha o LDL está lá em cima, que é o Uhum. colesterol ruim, Sim. né? É tudo um conjunto, né, que a É um gente tem que ir conjunto. buscando, pesquisando. E eu achei legal que na clínica de vocês, a gente já tem todos esses protocolos, né, já faz todos os exames, e aí a gente já consegue ver, assim, Investiga tudo. tudo. Eu acho Tudo, é muito tudo. legal, gente. Faz exame lá, faz Não, ultrassom, você passa com o vive lá. nutricionista. Aí você deixa seu rim lá no final. É muito legal receber, inclusive, carta de outros especialistas, né, que não trabalham com essa parte de nutrição e bons hábitos de vida, enfim, trabalham mais com doença, Uhum, mas encaminha pra gente pedindo ajuda, um auxílio, e aí uhum. consegue os dois proporcionarem essa melhoria de saúde para o Gente, eu paciente. acho isso o máximo, né, essa integridade, é muito legal. Sim. E eu sou super de tendência, assim, eu brinco que eu sou a louca das tendências, de tudo. E principalmente da saúde, porque eu me cuido muito, eu gosto disso. E e aí, assim, tem um case agora que tá super em alta, né, que é a questão da famosa, eh, O chip. o chip. O chip do quê? Você Chip não da pode falar beleza. o chip, mas é o implante, Implante né, hormonal. hormonal. Implante hormonal. Mas eu queria que vocês me contassem tudo, porque eu tô, assim, super, atenta, e eu quero saber, vocês podem ficar falando aqui até
amanhã pra gente. Para começar, a terapia de reposição hormonal, ela não vem antes desses implantes, né? E ela é feita de diversas formas. Então, tem que avaliar o paciente por um completo, por um todo, e ver qual que é a necessidade dele. Uhum, E tem diferentes tipos de hormônios também, né? sim. Então, Não, E mas o que é assim interessante é que implante hormonal, as pessoas têm algumas especialidades que têm um super preconceito, porque não conhecem, acham que é novo, né? uhum. Tipo, é algo que surgiu agora. Não, implante hormonal tem mais de 60 anos. É que no Brasil É no chegou um pouco depois. é isso que eu ia falar, eu acho que no Brasil ainda não tá em Sim, alta, né, sim. mas assim, eu acho que Você quer que a gente fale um pouquinho sobre cada composto que possa ter o que, que isso traz de benefício para o paciente? isso, eu quero saber, Tá. por exemplo, é tudo, porque assim, vamos por partes. é tudo. E no É, final a gente marca a consulta. pode tudo, gente. No final ela é implante. Daqui uns dias vocês vão ver um resultado. Olha. Mas assim, eu fico brincando muito, mas eu sei que essa questão do chip da beleza, ele é especificamente para qualidade de vida, né? A estética, ela vem como um aliado ali. Porque eu estava dando uma olhada e eu achei muito legal que trata, assim, TPM, endometriose, e eu achei super fantástico, porque, assim, é tudo que, assim, se as pessoas que estão precisando, né, der certo, eu acho que é o que veio para ficar. Por mais que no Brasil ainda isso é um procedimento que é novo, eu achei, assim, muito legal, e eu quero que vocês contem, assim, aonde que implanta, como que funciona, principalmente se dói Não dói, não. para Não dói, já colocar. adianto que não dói. É Que super bom. tranquilo. Porque tem vários pós, tem contras, né, então, assim, Tem. tem todo Justamente, Rafa, um quando a gente fala de diagnóstico. implante hormonal, não é para todo mundo. A Tá. ideia é que ele não seja para tratamento estético. E implante hormonal, ele pode ser feito como método contraceptivo, porque ele atrofia a parede do útero. Durante Uhum. 6 meses, a gente só faz implante absorvível. Ah, sim. Então, ele atrofia a parede do útero durante 6 meses. Então, na teoria, ele é um método contraceptivo, trata TPM, trata endometriose, é indicado para alguns casos de mioma. Mas tem várias contraindicações também. Sim. Por exemplo, se você tem um nódulo de mama com uma classificação um pouco mais elevada, a gente já não pode fazer. Se Uhum. você tem uma história de câncer de mama, também já não pode ser feito. Uhum. Então, assim, tem vários prós e contras. Às vezes, porque assim, são três, geralmente, né, os implantes hormonais pode ter, o mais básico falando. É estradiol, é a testosterona e é a gestrinona, que é o que está em alta, a Uhum. gestrinona. A gestrinona é um derivado da progesterona, né? Uma molécula parecida com a progesterona, é um progestágeno que a gente chama. E ela tem um efeito anabólico muito grande não, muito bom. É por isso que eles falam dessa questão de ganho de massa muscular. Porém, ela pode alterar o seu perfil lipídico, ela pode te dar uma falsa sensação de ganho de peso nos 2 primeiros meses, porque você Uhum. pode ficar mais inchada. Uhum. Então, assim, quando a gente fala para benefício estético, talvez não seja o melhor caminho. Tem Uhum. outras alternativas. Não é que seja ruim, mas tem que ser muito bem avaliado, tem que ser com muito critério. Tem Sim. muitas contraindicações e, Uhum. enfim, prós e Respeitar contras as aí. É. indicações e É. contraindicações. As indicações são Uhum. reais, Sim. né? Assim, né, a endometriose. Uhum. Ou o Implanon, que o pessoal, as mulheres usam para Contraceptivo. contracepção, Aham. que é o mais tradicional que a gente vê aí. Então tem que ter indicação. E tem algum lugar específico, assim, que a gente coloca? Como que é feito? Fala aí, Rodrigo. E pode ser feito tanto na região da frente, Ah, tá. aqui do pubis, quanto na região de glúteo, Tá. tá? Achei que era no braço, acho que De flanco tem? também. A Braço, parte superior, perto da não. A axila, eu gente O vi alguma orienta. orientado é coisa. que não, orientado é Ah, que não tá. seja feito aí. Nessas regiões, ele tem menos influência da musculatura. Por quê? Uma das complicações é a extrusão, que é quando o implante, ele sai, né? O Uhum. implante parece um comprimidinho bem pequenininho, Sim, um ele é grãozinho de bem arroz, bem pequenininho, talvez um pouco maior. E aí, um dos discos ele acabar saindo, tá? E aí, muito relacionado à região de musculatura mais forte, uhum, né? E Homem, a gente não pode fazer tão no glúteo mesmo, tem que ser um pouco mais para faz mais no uhum. cima. flanco. A gente sempre busca colocar o implante numa região onde tem a maior área de gordura Ah, para tá. poder implantar. Tipo, a Uhum. glúteo na mulher é o ideal. E aí, geralmente, a gente entra ali pela marquinha do biquíni, Ah, não fica sim. nem. É um corte de meio centímetro. Então, E é feito Bem no consultório pequenininho. no mesmo? No consultório, consultório, o que dói é a anestesia, Uhum. que é arde um local. Que é local. pouquinho, depois E tem um tempo que isso fica no organismo? Como que funciona, assim? depende. A gente tem dois tipos de implantes hoje, que é o absorvível e o não absorvível. Os absorvíveis, eles duram menos. Os não absorvíveis, eles duram mais. É isso, né?
E aí não absorvível tem que tirar depois no futuro. Ah, Absorvível tá. não. Você coloca, ele E o some. corpo? O Aham. corpo dá conta de triturar ele Uhum. ali. O não absorvível ele demora em torno de, ele tem um efeito ali em torno até de 1 ano e meio, e o absorvível dura 6 meses. Só que 4 a 6 meses. a Uhum. gente acha muito vantajoso porque você não precisa tirar depois, porque o Sim. não absorvível muitas vezes é um pouco difícil de Uhum. tirar, enfim. Acho mais Legal. vantajoso. Não, muito bacana, gente. Eu sou. Já quero. E uma coisa interessante dessa terapia é que a intensidade desses hormônios, o nível que ele chega no corpo é bem fisiológico, ele respeita muito a sua saúde. Uhum. Outras terapias de reposição hormonal, elas causam um efeito suprafisiológico, sobe acima do ideal, e aí acaba caindo, porque não tem uma constância. E aí a pessoa tem riscos, e aí acaba tendo sintomas de novo, porque caiu os hormônios. Esse não, ele fica estável. Eu até recebi essa pergunta ontem no consultório, mas como é que funciona a programação aí do implante para ele poder Sim. liberar o hormônio? Depende da corrente sanguínea passando ali. Por exemplo, Uhum. o dia que você vai fazer exercício físico onde você tem um fluxo sanguíneo maior, óbvio que vai liberar um pouco mais de hormônio ali na região do implante. Uhum. O dia que você, por exemplo, dormindo, você vai liberar um pouco menos de hormônio, porque você não Uhum. está tendo aquela circulação aumentada. Então, assim, depende do fluxo sanguíneo que passa ali. E aí o que o Rodrigo falou, que é bem interessante, é uma liberação de implante, mesmo que ela flutue um pouco, ela é linear. Uhum. Diferente de quando você faz o injetável ou de quando você faz oral, que você tem esses picos. Transdérmico também. Sim, Ah, sim. também. Bacana. É. E questão de hormônios, ok, os enzimas, que é a minha pochetinha, né? Que é mais tranquilo, né? Sim, É, sim, e aí tem, claro que tem tudo, tem pós, tem contras, né? Mas sim. esse enzima, ele é mais tranquilo também, faz no consultório? Sim, faz no consultório. É mais um procedimento mais estético, né? A gente, pelo menos o que eu tento fazer é sempre tentar emagrecer o paciente de dentro para fora, Sim. né? Mudar algumas estratégias. E aí, se a pessoa realmente já chegou no peso que a gente considera ideal, que Uhum. também varia de uma pessoa para outra, Uhum. mas ainda tem alguma coisinha incomodando ali, que genética existe, né? Sim, Tem gente que claro. tem uma genética para ter um pouquinho mais. Uhum. Aí a gente pode lançar mão desses procedimentos diferentes, enzima, ultrassons, Uhum. né? É uma coisa que é importante isso que o Rodrigo está falando, porque muitas vezes a gente pega o paciente no consultório que chega, eu tô com uma pochetezinha aqui, queria fazer uma enzima. Só que quando você vê o percentual de gordura dele como um todo, é muito alto. Aham. A falsa magra. A falsa Você magra. olha, não parece. Uhum. Eu Mas é acho que que ela sou tem tão eu. pouco músculo que a gordura acaba entrando no Até lugar. Aí você fala, meu, não parece. Mas é Sim, isso. tem paciente, tipo assim, que você olha o peso dela é o ideal ali. Quando você vê a quantidade de massa muscular e o percentual de Uhum. gordura, tipo, tem um paciente de 1,60 m com 60 quilos que tem 30% de gordura, Uhum. entende? Uhum. Então é uma coisa que não bate muito. Aí quando você baixa o percentual, muitas vezes aquela gordura ali que você acha que é localizada, ela vai sumir. Uhum. Some. O músculo é um tecido rico em água, Uhum. rico em mitocôndria, ele metaboliza, ele é ativo, ele circula o corpo. Gordura é totalmente oposto, Uhum. né? Então ela tem pouca circulação, é pró-inflamatória. Uhum. Sim. Legal. Pode falar de obesidade e depois falar, tipo, o Rodrigo é o contrário de mim. Eu era uma pessoa que pesava 140 quilos e emagreci. O Rodrigo é uma pessoa que era muito magra e ganhou músculo. Ah, tá. Eu Então, sempre acho que é eu tive essa interessante. tendência, porque eu sou mais alto, e Uhum. eu não era de fazer muito exercício também, quando mais novo. Mas vendo o exemplo do meu pai, que ele sempre cuidava bem da alimentação, eu até comparo com a minha irmã. Eu comia cereal integral e ela comia cereal normal. Pãozinho branco e eu comia pão integral. Eu gostava disso, era natural. E aí, por isso que isso me chamou para medicina também, né? Para cuidar de saúde, para ensinar sobre saúde. Coisa que a gente dificilmente encontra na faculdade. Na Sim. faculdade, a medicina tradicional ensina muito sobre doença. E aí, formado, trabalhando, que eu pude ter uma visão diferente e falar, não, eu vou trabalhar com saúde. Ô, Rafa, mas ó, pegando esse gancho do, Show, hein? do doutor Rodrigo, falando assim, da questão você começa a namorar para você ver o que acontece, que é o que aconteceu com a gente, o que aconteceu com nós. Esse aqui, todo dia à noite, nossa, pô, a gente jantou direito, bonitinho e tal, é na hora de dormir. Que vontade de comer um docinho. A gente quer comer um chocolatinho. Já viu, né? Ontem o Bonito Foi um fez isso. nutrólogo. Ontem o Bonito fez isso. Mas aí uma coisa que é interessante a gente dar como dica também, que funciona muito, é quando você tiver com vontade de comer doce, procurar frutas cítricas, as frutas azedas, que elas diminuem muito a vontade do doce. Eu dou umas entupidas de morango lá, né, Rodrigo? Às vezes eu não Tá, dou não, tanto a morango. gente, a gente tenta Tenta dar driblar uma... isso. Isso. Talvez algum sorvete de fruta Uhum. já é uma boa opção. Sim. Menos calórico, Uhum. né? Que não tem açúcar. Existe isso Uhum. facilmente no mercado, Sim. inclusive.
Você pode fazer em casa? Tem estratégias, Uhum. tem. Mas o Mas é legal se chocolatinho, ó. reeducar, né? Sim, Se você se manter, por exemplo, esse hábito de sempre comer um doce, mesmo que seja saudável depois da refeição, você pode ficar meio que refém. Você acostuma o seu cérebro a ter esse mecanismo. todo dia você E aí você chega no final de semana, uhum, você não tá lá, né, com a saladinha e com a fruta disposta. Você com tá certeza. saindo Um num bar. chocolate. Eu sou a louca do chocolate, assim. E aí agora eu mesma, igual eu te falei, eu tô fazendo a regra de não comer só uma vez por semana e tá funcionando super bem. Só que assim, quando chega aí eu escolhi um dia, Tá certo, isso é bom. e aí assim, Interessante. eu falei que eu ia fazer isso um ano, era um teste, sabe, pra mim. E agora eu te falei que eu sou muito disciplinada. Então, ok, dentro de já tem em agosto já faz um ano. Olha. Gente, é a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida, porque, assim, todos os dias eu tinha que comer uma barrinha, eu sou super acelerada, então eu acho que era uma forma que eu me, Você eh, se adaptou, Rafa? adaptei, Tá vendo? super. É aquilo que a gente fala de mudança do hábito, né? Se você faz a mesma coisa durante 21 dias, isso depois fica muito mais fácil para você. Eu era uma pessoa que não comia salada. Quando eu pesava lá meus 140 quilos, a minha vida era bis, fandangos, Coca-Cola, refrigerante, enfim. E aí eu não comia salada. Hoje eu nem preciso colocar molho na salada. Acabou que Gente, adaptou. e como que foi esse processo de emagrecimento? Que foi de 140 para Né, eu pesava 90 e aí fui para 140. e Foi no final da faculdade de medicina. uhum. Eu tive depressão, foi quando eu contei para meus pais que eu era gay. Inclusive, gente, ó, o Rodrigo é meu namorado. Quando eu, Lindos. ó, quando eu tava, aí eu tive depressão, porque quando eu contei para minha mãe que eu era gay, enfim, tinha uma questão religiosa muito envolvida, foi muito difícil. E aí você perdi um pouco daquela questão de me valorizar, enfim, eu pensava, pô, se minha família que tem que me dar apoio não tá me dando, enfim, aí me joguei, e aí, assim, é muito interessante quando a gente fala de depressão, porque quando você está deprimido, seu paladar acaba ficando mais voltado para o doce, Sim. porque o nosso Deprimido cérebro... e ansioso. Hã? Deprimido e ansioso. Deprimido e ansioso, e o nosso cérebro, essa região do nosso cérebro, que é o córtex frontal, ela é hiperestimulada pelo doce, então isso te gera prazer. Então, como que você identifica? Às vezes, você está entrando num quadro depressivo. A pessoa que não comia tanto doce, de repente, está comendo um monte. Eu não era uma pessoa que comia muito doce, só que aí na minha fase de depressão, a hora que eu fui ver, era de verdade, era chocolate, a passatempo, que também tem chocolate, era só doce, era só carboidrato simples, que aí é o que gera muito esse Uhum. hiperestímulo no cérebro. E tem essa associação, né, acho que é o cérebro da gente mesmo, né, porque o doce vai saciar tudo que tá em falta, né. E Quer a falar disso? É justamente isso, é um mecanismo químico, né? A gente tem dois centros da fome no cérebro. Um que é mais relacionado à própria energia, a gente come para viver, assim como animais, Que é o hipotálamo, né? no hipotálamo, aham, e outro que é no córtex frontal. Que é Só essa que, região. só que aqui no córtex frontal, que é desenvolvido no ser humano, aqui que está seus pensamentos, sentimentos, é quem você é, tá? E aí ele tem interferência, tanto física, porque está no mesmo local, quanto químico um sobre o outro. Então, você mudar a sua alimentação pode trazer uma ansiedade ou um estresse, ou a sua ansiedade, o seu estresse, a sua depressão, tentando recompensar. sim. Porque realmente a comida libera neurotransmissores que trazem um bem-estar Sim, momentâneo. Dependendo do alimento, né? é. Porque o nosso cérebro é dependente de glicose para funcionar. Então, Uhum, assim, se você dá um alimento, um produto, né, com índice glicêmico alto, o estímulo no cérebro vai ser mais rápido também, uhum. porque depende de açúcar para viver. Agora, pegando o gancho lá, Rafa, você imagina eu quando eu pesava Não, eu 140 não tô quilos? conseguindo imaginar. Não, é uma Mostra o coisa. antes e depois aí. Vai lá no Não, Insta dele, e gente. Vai lá Tem um no antes e Insta. não, e depois. até então, eu era modelo, né, Então, isso que Neto? eu ia falar agora. Para mim foi muito difícil, porque, pô, eu trabalhei 10 anos como modelo. Fazia comercial de TV, fazia catálogo de moda. E quando eu me vi com 140 quilos, não foi só uma questão estética também. Claro que a estética impactou demais. Se você vê foto minha com 140 quilos, eu aparentava ser 10 anos mais velho do que realmente a idade que eu tinha. E então isso mexeu muito comigo, e não só a questão estética, como eu falei, eu fiquei diabético, eu tinha uma glicada de 7,2, o ideal é que ela fique até 5,7, para você ter noção. Fiquei diabético, ganhei uma artrose no quadril direito. Gente, Então, assim, a obesidade, isso é algo importante, acho que até mais sério da gente falar. uhum, Obesidade é uma doença crônica, como a gente falou,
E muitas vezes as pessoas falam, eu sou um obeso, mas eu sou saudável, Uhum, enfim. Quando você aprofunda um pouco mais os exames, a gente sempre encontra alguma coisa. uhum, Eu falo assim, eu nunca vi. E mesmo que você pegue um paciente que está com todos os exames normais ali, e tá com peso excessivo, isso existe uma repercussão mecânica em cima das uhum, articulações que a pessoa vai sentir daqui 10 anos, mas vai uhum. sentir. Ela vai sentir, porque ela está ganhando uma artrose ali, ela está ganhando uma sobrecarga de disco da coluna, enfim. Então, muitas vezes, você olhar só o exame laboratorial e não pensar no contexto do envelhecimento dessa pessoa daqui a uns anos, Uhum. é complicado. Por isso também que o efeito sanfona é muito perigoso, né? Você consegue até emagrecer durante um tempo, mudar, mas às vezes é tão restritivo e de uma maneira errada que você volta aos hábitos de vida antigo e ganha esse peso novamente. Fala Uhum. do E seu aí isso efeito vai sanfona. acumulando, acumulando. Você tem esse efeito Fala sanfona, fala Rodrigo? da Você foi sanfoninha o que você tá agora, oposto. Rodrigo, com esse chocolate à noite. Não, não, agora a gente mudou. A gente tá num projetinho aí de 30, 60 dias aí, É, sem eu Ah, tô fazendo um açúcar. negócio legal. parabéns. Estamos adaptando. Postando Sim. todo dia ali no Insta pra dar uma Uhum, motivada. Porque é isso, sim. ô, Rafa, o Eu que a acho que gente tenta motiva. trazer para as pessoas é humanização. No meu Instagram, por exemplo, eu falo muito de saúde, falo de coisas técnicas, mas eu também mostro que eu sou um ser humano, Sim. que eu também erro. Por exemplo, de janeiro até agora, eu ganhei 5 quilos de gordura. Pô, Uhum, sou um médico que trabalha com emagrecimento, como uhum, que isso acontece? Gente, isso acontece com todo mundo. Dá uma relaxadinha na alimentação, igual a gente namorando, que esse negócio de estar uhum, em casa à noite. Você vai indo, daqui a pouco tá. E tá tudo bem. O sim. negócio é você, tipo, não é jaque agora também. Por exemplo, se comeu mal durante a manhã. E aí deixar o almoço de lado também, acabar comendo mal, à noite mal. Então, é Uhum. normal essas E é escapadas. escolhas, né, que a Sim, gente vai fazer. Vocês falaram um negócio interessante do eu falo pra caramba. Desculpa, Rafa. a questão do seu emagrecimento. Sim. Como que foi esse processo? Foi difícil? Você foi muito disciplinado ou teve muita variação? Como Agora, que foi, assim, foi de uma vez ou agora eu vou entregar a cereja do bolo, mas mentira, eu falo isso no meu Instagram, tá? Aham. Quando eu acabei a faculdade de medicina, eu estava com 140 quilos, bem pesado. Gente, eu comia 10 esfirra do Habib's. Você tem noção? Gente. Um dia, aí eu tinha que fazer uma dieta. Faz a sobremesa, Não, né? eu tinha que fazer uma dieta. Eu tinha que fazer uma dieta antes da bariátrica. Eles me deram uma dieta. Eu fiz cirurgia bariátrica, tá? Aham, Essa é a cereja do bolo. aham. Mas eles me deram uma dieta para eu fazer uma semana antes. Eu falei, gente, se eu não conseguir fazer dieta até agora, com esse quadro, como é que eu vou conseguir? Um dia antes de fazer a cirurgia, eu comi 10 esfirras do Habib. Eu falei, vou fechar com Chave chave de de ouro. ouro? Falei, gente, eu não devia ter feito isso. Despedida. Mas eu fiz cirurgia bariátrica, só que eu fui fazer, porque eu estava num ponto, primeiro, que eu não conhecia nutrologia, tá? Não conhecia medicina integrativa, então acho que isso é Uhum, importante eu falar. sim. Mas eu estava num ponto que eu não conseguia subir na ambulância para poder fazer remoção. Então, assim, estava muito Muito difícil. difícil. Estava usando calça 54, hoje eu uso calça Gente. 42. Então, assim, eu queria muito emagrecer, eu queria muito voltar a ser o que eu era. Então, 40 dias depois da cirurgia que eu fiz, eu estava fazendo crossfit já. Tava lá o gordinho no meio de um monte de gente sarada e tá tudo bem. Isso é uma coisa que eu falo muito para meus pacientes. Eu falo, cara, ouve o meu conselho, use a minha história a seu favor. Eu, quando estava muito gordo, eu não ia na academia, cara. Eu deixava para ir meio-dia na academia porque eu tinha vergonha do julgamento das outras pessoas. Uhum. E, enfim, aí até que quando eu fiz a bariátrica, eu falei, meu, não tô nem aí para quem, como as pessoas vão me olhar, o que eu quero é priorizar minha saúde, e, enfim, quando a gente pensa mais na gente, acaba parando de pensar no que os outros vão pensar, né? Sim. Isso melhora muito. Daí eu comecei a fazer crossfit muito recente e emagreci muito. Aí eu cheguei até 79 quilos. No Parecia um pirulito, só tinha cabeça. Fiquei cabeçudo. Mas aí depois eu melhorei a alimentação e hoje eu tô aí com 89, 90. Meu Bacana. percentual de gordura, ó. Que subiu um pouquinho, né, Rodrigo? Tá? Não, tá caindo, tá caindo. Eu tava com 11% de gordura, hoje estou com 20, porque a gente deu essa relaxada Aham. aí no primeiro semestre. É motivação em tudo, né? Tudo. Você tentar ensinar para uma pessoa novos hábitos de vida, Hum. mas ela não tá motivada, não houve um gatilho. Ele teve o gatilho dele na época, ele ficou com 140 quilos. E aí Uhum. isso motivou. Uhum. Se a pessoa não encontra uma motivação, ela não vai conseguir manter E constância, nunca ela não acha o vai momento. estabilizar, vai ter o efeito sanfona. Uhum. A gente tinha uma motivação agora pro final do ano, que a gente ia viajar pro Nordeste. Uma primeira grande viagem juntos, e aí deu certo. A gente conseguiu controlar bem a alimentação, treinou bastante, ficamos com o corpinho bem Ficou lindo, bonitinho, maravilhoso. verão. Vou aproveitar e vou fazer para a Rafa uma pergunta aqui que eu faço para meus pacientes. Quase ninguém sabe responder isso, tá?
E é bem interessante, porque quando a pessoa vai lá te buscar, vai te procurar para emagrecer, ela tá te procurando que ela quer emagrecer, mas por que que ela quer emagrecer? Porque ela quer ficar bonita, porque ela quer ficar bem com ela mesma, ela quer ficar bonita para o marido, enfim, é a saúde dela que ela Uhum. tá preocupada. E a pergunta que eu faço para meus pacientes, e isso eu aprendi com um psiquiatra, que eu achei muito legal, foi uma fase muito difícil da minha vida, quando eu perdi meu esposo no início do ano passado, ele me fez uma pergunta que eu demorei a responder, qual que é o sentido da sua vida? Quando eu te pergunto isso, eu não estou te perguntando o que que você gosta de fazer. Uhum. Eu estou te perguntando o que que te faz levantar da cama todo dia e trabalhar e viver, sabe? Uhum. Tipo assim, por que que eu vou sair da minha cama? Qual que é o motivo? Eu acho que tudo na vida, tudo que a gente faz é por uma recompensa. Sim, Então, assim, tudo que você busca é isso. Então, eu vou conseguir, igual você falou, é motivação. Então, eu vou fazer isso porque eu vou ter aquilo. Então, eu sim. acho que é uma troca e é isso que me faz levantar todos os dias com o propósito de Entendi. querer o que eu, de tentar buscar o que eu quero, onde eu quero chegar, E né? vale Entendi. a pena. Sim. Motivação é uma das coisas, assim, a palavra-chave que eu sempre ajudo os pacientes, falo, ó, vou te falar uma coisa aqui que geralmente é para todo mundo. Família, quando você fala de família, é um dos motivos que te fazem Ter ter motivação uma maior, né? motivação. Tipo, Sim. o que, pô, ao mesmo tempo que para mim foi muito difícil com a minha família quando eu contei que eu era gay, mas também foi muito bom porque ter a minha família ali era o que me segurava. Uhum. Mas uma coisa que é legal, você falou da questão do desafio, né? Sim. É justamente isso, é você encontrar o que te dá motivo, mas assim, eu sou movido a desafio, eu sou uma pessoa curiosa, sou uma pessoa que gosta de aprender, sou uma pessoa que gosta de estudar. Então, esse é o quê das coisas. Quando a gente pergunta para uma pessoa qual que é o motivo da vida dela, geralmente, ela fala, não, porque eu gosto de ir para a praia, eu gosto de andar a cavalo. Não estou perguntando o que você gosta de fazer, estou perguntando o que te motiva. Uhum. E acho que isso é importante. Com certeza. E é legal que faz a gente pensar, né, gente? Mas eu vim, Uhum. eu Por vim que no que eu vim? médico, O médico Querendo virou o médico do emagrecer. nada. Eu vim aqui querendo emagrecer. É quase uma Eu quero terapia, a perder minha gente tem que vontade. conversar. Alguns pacientes exigem que é quase uma terapia ali. Sim, a gente faz um trabalho, tipo, é óbvio, a gente não é coach, Não, mas assim, a é gente tem que exatamente, não é encorajar a psicólogo, a pessoa. gente não tem essa função, mas Uhum. a Assim, gente tem que fazer uma quase terapia de convencer e mostrar e tentar encorajar. Sim. trazer essa pessoa para uma realidade, né? Uhum. Ó, sua realidade é essa, precisa mudar ou não, tá Uhum. certo. Muito legal. E você falou que você perdeu o marido tem pouco tempo, Perdi, então, assim, perdi. não sei se importa de falar um De pouco, jeito mas depois eu nenhum. quero que você fala também de Aham, hoje, assim. Se aham. hoje, como a gente está falando de bem-estar, qualidade de vida, Sim, se hoje, como, se vocês moram em uma casa, apartamento, como que é esse cantinho de aham. vocês também, que também faz parte da performance, né? Sim, sim, sim. O nosso cantinho tem um PlayStation lá agora que a gente fica jogando. É muito bom. Tadinho. E tá engordando a gente, né? É. A culpa é do É a PlayStation. culpa do PlayStation. Rafa, eu perdi o João, eu era casado com o João, fui casado 2 anos, era uma pessoa incrível, incrível. E ele teve um AVC em outubro do ano passado. E ele ficou 100 dias em estado vegetativo no hospital, assim. Aí nessa fase eu estava muito magro, porque eu só me dediquei a ele. E ele faleceu no início de janeiro. Uhum. Assim, se você parar e falar assim, Neto, como é que foi teu ano passado? Os 6 primeiros meses eu não lembro, que era até a época nossa da feijoada, mas eu não lembro. E assim, eu lembro que as pessoas chegavam para mim e falavam, pô, mas você tem que seguir tua vida e tal. Mas, pô, tinha um mês que ele tinha falecido, tinha 2 meses, eu não conseguia nem ouvir o que as pessoas estavam me dizendo, e eu acho Uhum. que essa nem é a melhor maneira de você abordar alguém que está numa fase de luto, né? Sim, É você virar para a pessoa e falar, ó, se precisar, eu tô aqui do é lado. verdade. Enfim, e aí ele faleceu no início de janeiro. E foi muito difícil para mim, muito difícil. E o senhor Rodrigo, vamos contar nessa história, é legal. O senhor, No final das contas, foi por causa do João Aham. que eu sim, conheci ele. Oh, que legal. Aí, foi, qualidade, gente. Por causa do João. Incrível. Por essa história muito, muito comovente e Sim. difícil, amigas dele, que trabalhavam com ele, começaram a comentar comigo no trabalho. A gente trabalhou no mesmo local, só que em tempos diferentes. Ele trabalhou antes e depois. E elas ficavam comentando lá sobre a situação difícil. E aí eu olhei essa relação tão bonita e ele se dedicando tanto pelo marido dele. Eu falei, que coisa bonita, eu quero um disso pra mim. E aí foi que Eu conheci choro, a gente. história. é muito fofinho. E aí, termina de falar. Daí depois a gente Eu foi. quero saber tudo. É, Então eu vou mas contar a ficou verdade. nisso, ficou Agora você nisso. Eu falei começou. muito próximo aqui. Ficou nisso, Eu vou te mas eu deixei desmentir, o tempo. Rodrigo. Por quê? O marido dele não tinha falecido ainda. Não tinha porque eu ter interesse. Eu realmente não tive interesse
nele. Mas eu achei bonito. Eu falo, eu quero isso pra mim um dia. Uhum. Aí fiquei sabendo que o marido dele faleceu, e aí teve aquela comoção. E eu deixei o tempo rolar, né? Uhum. Mas ali conversando com as amigas dele. Como é que ele tá? Tá bem, não tá Começou bem? a ferver já. Tá saindo, não tá? Que daí começou a vir o interesse. Aí começou os flertes. Deixa eu contar direito. Essa história que não contou direito, não. Mas não Você foi é assim, muito não, Rafa. tímido, viu, Rodrigo? Não. Você vai contar direito ou quer que eu conte? Conta. Então vamos lá. Eu vou contar, deixa eu entregar o Rodrigo. Brincadeira. Quando o João faleceu, acho que uns 2, 3 meses depois, ele começou a me seguir no Instagram. Daí eu segui ele de volta, porque as meninas tinham falado dele, que era um amigo em comum e tal. E elas me falaram que ele, tipo, tinha uma admiração por mim. Eu falei, cara, não tem nem como eu pensar em me envolver com alguém. Inclusive, o Rodrigo é 11 anos mais novo que eu. Falei, que eu quero saber desse moleque, não tem nada a ver comigo e tal. Vai vendo. Numa fase bem difícil. E o Rodrigo, depois de um tempo, começou a me mandar direct, encaminhar foto, me mandar o coração. E eu ignorava. Às vezes eu mandava um joia, mandava um soquinho, assim, mas ignorava. Eu não estava bem, não estava a fim de me envolver com ninguém. E aí, no meio do ano passado, tipo, há uns 6, 7 meses depois que o João tinha falecido, eu tava olhando o feed do Instagram, assim, aí eu falei, gente, mas, pô, até que esse menino é bonitinho. Já tava melhor, falei, até bonitinho. Mas a minha fase, naquele momento ali, na minha cabeça, era só um sexo casual e tchau depois. Pois é. Aí a gente Tá até comecei a hoje. falar com ele foi lá para Caiu. casa, a gente ficou, me sequestrou. Mas o Rodrigo, assim, uma coisa que é bem legal falar, isso é falando de questão E aí, de... ele parou de sair todos os dias depois que a gente começou a namorar. Parei nada. Sério? Parou de sair, né? Meus amigos, outro dia eu até postei isso no Denúncia. Instagram. Eu falei, cara, vou deixar isso público, porque os meus amigos, depois que eu comecei a namorar, pararam de me chamar para fazer as coisas, e depois ficou Dos assim, dois lados. começou a Dos namorar dois e lados. É? Os amigos dele e os meus E amigos os amigos também. do Rodrigo também. Sério? É que a gente se isola. Enfim. E... O que eu tava falando? Olha o meu TDAH, viu? O que eu tava falando? De como a gente se conheceu. Uma coisa que é legal, assim, eu sou muito sensitivo, eu tenho uma questão espiritual muito bacana, muito aflorada. Eu observo muitas coisas dos pacientes também, às vezes, fico até cansado energeticamente. Mas o Rodrigo, isso foi bem legal. Quando eu conheci ele pessoalmente, a gente estava falando pela internet, ele foi lá em casa. Quando ele sentou no sofá, eu senti o João me falando assim, dá uma chance para esse menino que ele é um cara que vai ser legal para você. Tô Juro, arrepiada. juro para você, juro. Aí que foi que, cara, peraí, deixa eu conversar com ele direito, porque para mim, tipo, era uma coisa muito objetiva. Ele chegou aqui, eu sei o que eu vou fazer e tchau. E aí eu comecei a me interessar pelo que ele estava falando. E vou te falar, Rafa, hoje as pessoas falam assim para mim, como é que foi você começar a namorar o Rodrigo de 7 meses depois que o João faleceu? O Rodrigo virou para mim outro dia e falou assim, é até difícil eu pensar isso, mas o João precisou partir para eu poder aparecer na sua vida. Eu falei, pensa o contrário, às vezes foi o João que te colocou na minha vida. Nossa. Porque eu estava numa fase muito Profundo. difícil. Estava numa fase muito difícil. E não existiria outra pessoa, Rafa, se por exemplo eu tivesse que me envolver com qualquer outra pessoa, não cabia. Uhum. Porque o Rodrigo respeita muito minha história com o João, eu falo do João na internet, porque assim, coração cabe amor para todo mundo, Sim. né? E uma coisa não exclui a outra. Tipo, a minha história com o Rodrigo não apaga a minha história com o João. Sim, pelo contrário, né? Soma, né? Exato. E como o Rodrigo leva isso é As incrível. experiências que ele traz desse relacionamento agregam pro nosso. Sim, é legal, ele fica até me perguntando de coisas que eu fazia com o João, eu falo, pô, por que você está perguntando isso? Ele, não, porque aí eu te conheço mais. Então, Nossa, tem uma muito cabeça boa. bacana, Rodrigo. Parabéns por essa sensibilidade, mas eu acho que é propósito, né? Tem que ser e foi e será. Aconteceu. Pois é. E hoje vocês moram juntos? Tem a casa de vocês? A gente Como que morou é, junto assim? bem rápido, na verdade. É Foi igual morar Sapatão junto. Apaixonado, já ouviu falar Aham, da história de sim. Sapatão Apaixonado? Sapatão se conhece e vai morar. É verdade, no outro Nós dia já dois. tá de mala pronta. As 2 primeiras semanas a gente se via a cada 3, 4 dias no máximo. Na terceira semana ele teve Covid. E aí eu trabalhava no pronto-socorro, tinha tomado dose de vacina. Eu me senti protegido e falei, eu vou cuidar dele. E aí fui pra casa dele e fiquei lá todos os dias cuidando dele, né? Ele não podia sair, mas eu conseguia Me ganhou. trazer comida pra casa, tudo, e cuidar dele. Cuidou direitinho, né? E aí foi um intensivão já, na terceira semana, e aí a gente começou a ficar junto quase o tempo todo. Em 2 meses tava morando junto. Que legal. E você estava até falando, Rafa, dessa questão de arquitetura, disso voltado à questão de qualidade de vida, de saúde, né? A gente mora perto do Ibirapuera, então é gostoso, Ai, porque às vezes a gente vai ali aham. correr, vai fazer exercício. No nosso condomínio tem academia, é uma coisa que a gente priorizou para poder morar. E
É isso, né, Rodrigo? Tipo, a questão, nosso quarto é bem escuro, tá? Para É poder isso que dormir bem, não eu ia ter te perguntar, porque você falou que a questão do quarto, né? quarto Eu tenho uma escuro. facilidade para dormir. Ele Uhum. tem Dificuldade. um pouco mais de dificuldade. Uhum. Sono mais leve. Então, O sono é Uhum. muito tem leve. que ter um ambiente mais fechadinho. A janela realmente tem um fechamento Uhum. Sabe o que eu falei pra ele de hoje, Rafa? vedação. Não, cara, pense num ser humano que se mexe numa cama. Ele se mexe. Eu acordei essa madrugada, ele tava com os dois braços, com as duas mãos aqui, ó. Aqui é a minha cabeça. Ele tava com as duas mãos aqui em cima da minha cabeça. Eu peguei aquela bola na minha mão de madrugada escura. Eu falei, meu, o que é isso aqui? isso? A hora que eu vi as duas mãos dele em cima da minha cara, eu falei, ah, cara, vai pra lá. Eu falei que eu vou Ele fica separar a cutucando minha o tempo cama todo. dele. Vira pra lá, vira pra lá. Vai pra lá. Porque eu acordo muito fácil. E a nossa cama é bem grande. Aí outra questão, falando de arquitetura, é uma cama que, graças a Deus, assim, é bem confortável e os dois são muito grandes, então E a tem gente faz espaço. muita higiene do sono. Uhum. Vai Faz, chegando noite, faz. um certo horário da noite, a gente vai Já desligando as para de mexer, luzes, Não mexe no no telefone. celular. celular, na Não medida mexe do no celular. possível, né? Sim. É... Quando o Rodrigo não tá vendo Rios. Ah, gente. Ah, Sério, eu. Rodrigo é o Aham. louco dos rios? Ah, Eu amo Rios. sério. Fica horas Gente, ali, ó. Horas, não, horas. Rolando. sabe como é que é meu rio, Animais Rafa? selvagens, Não, desastres naturais. não, peraí, vamos falar do como realmente são os meus rios, a minha lupinha. Falei, cara, se alguém pegar minha lupinha do Instagram, vai ver que eu sou gay, não tem como, aquilo ali não engana. Os meus rios são caça, coisa de caça da África, que eu gosto de bastante ver, coisa de maquiagem, Aleatório, sim. cabelo, Ele tem um sabe negócio aqueles meio que um penteados? agroboy. Uhum. Aqueles penteados que, tipo, pega o cabelo todo. Enfim, eu adoro ver aquilo ali. E é isso, né? Uma coisa muito voltada, tipo, maquiagem, cabelo. Tem só isso lá no meu feed. Gente, é muito Adoro aleatório, aqueles do antes e nada. depois que a pessoa passa a mão na frente da câmera. Assim. Mas aí você não fala. Você falou que você tem um pouco de dificuldade para dormir, mas aí você dá uma parada antes. Não, não, essa é Tem um brincadeira. A gente processo, né? geralmente eu fico olhando rios antes. Na hora de Aham. dormir, realmente, a hora que a gente deita ali na cama, não Mas deixa na esse cama. eu sei que é engraçado, porque a gente trabalha com Feng Shui, que também trata de bem-estar e qualidade de vida. Não sei se vocês conhecem, mas tem muito a ver com essa questão de energia, dos Uhum, espaços. sim. E teve um caso muito engraçado, até depois eu quero lá avaliar seu quarto, viu, Neto? Viu, Opa! Os Rodrigo? espaços Leva da lá. composição, né? Do que Sim. tem a É. questão dos elementos. A posição da cama, ela tem um papel muito fundamental para o sono. Então, Olha, por isso que o ambiente ele é tão importante, principalmente para essa questão da insônia. A gente tem um cliente que ela tinha acabado, comprou uma casa. Eu gosto muito desse caso. E aí eu lembrei que legal. que às vezes depois a gente vai avaliar para Não, ver a posição da sua cama, da janela, você sabe? vai sair da consulta e já vai lá para casa para avaliar. Partiu. Mas é Permuta. sério, é. Mas conta, e aí você mudou a posição da Aí eu cama? mudei a posição. Não, aí o que que acontece? Ela comprou uma casa, e aí, assim, eu não conhecia ela, comprou uma casa, ela não construiu, e aí eu fui lá, né, nessa obra dela, e ela só queria consultoria. Eu não fiz projeto, mas eu dei a consultoria. Aí eu fui, avaliei os quartos, e eu tenho muito essa questão de sensibilidade comigo também, igual você falou, eu também tenho muito de sentir as pessoas. Mas isso também vai do ambiente. E aí eu cheguei, avaliei todos os cômodos, e geralmente no primeiro contato eu não falo, eu só faço a avaliação, né? E aí, quando eu entrei, assim, nesse quarto, eu falei assim, quem dorme aqui? Aí falou assim, a minha filha. Eu falei assim, não, tudo bem. Por quê? Eu falei, não, eu vou, depois eu te conto. E aí eu fui, depois de um tempo, peguei o material dela e chamei ela lá. E a hora que ela chegou lá, aí eu avaliei o quarto, e esse quarto específico, ele estava muito errado em questão de layout, de posicionamento de mobiliário, porque isso influi, é apenas layout. Então, às vezes, só a gente mudar de posição, claro que tem que tem que acreditar no que você está fazendo. Não adianta eu pegar a cama e virar, não vai melhorar. Não é mágica, né? Então, assim, ela falou assim, não, a minha filha. Eu falei assim, quantos anos que ela tem? Ela falou assim, tem 3 anos. Aí eu virei e falei assim, olha, eu não sei como que tá a situação dela, mas a posição do quarto dela tá toda errada. Provavelmente ela deve estar tendo insônia, ou ela deve estar muito agitada, enfim. Aí ela falou assim, nossa, Rafa, eu tô arrepiada. Eu falei, por quê? Ela falou assim, não, tem 3 meses que a gente mudou para essa casa nova, e todos os... Aí, e foi muito engraçado, que, só interrompendo um pouquinho, que aí ela fez até uma cama que tinha um escorregador para criança. Aí eu falei assim, aí ela falou assim, nossa, Rafa, que incrível, tem 3 meses que a gente mudou para essa casa,
e ela não dorme. Ela só fala que ela tem medo, tem medo, tem medo e não dorme, não dorme. Eu não sei mais o que eu faço. A última que eu fiz foi essa cama de escorregador e agora ela não quer subir na cama de jeito nenhum. Ah. Falei assim, não, então, aí eu expliquei toda a situação, porque tem muito a ver. A cama estava encostada numa janela, estava de frente para uma porta, estava uma situação que não estava nada favorável. Uhum. Eu falei assim, então nós vamos fazer o seguinte, a gente vai trocar a posição da cama, tem a questão muito que as plantas também têm energia, tem o posicionamento Nossa casa é ideal. cheia de mato. Ah, que É. bom. Adoro. Mas a característica da sapatão. Sapatão tem que ter as É plantinhas muito lá. engraçado. Hã? Tem que ter. A Muita sapatão tem que ter as plantinhas. plantinhas. Tem. E aí ela me ligou tem pouco tempo e falou que me dando feedback que ela tinha feito mudado a posição e que a filha estava dormindo super bem, já estava gostando muito do quarto. Então, assim, muito legal essa questão, né, Esse faz todo sentido, de né? ambientação do Sim, quarto. sim. Então, Como influencia no fazer bem-estar o da pessoa, né? E na qualidade diretamente. do sono e tudo Não, o mais. meu sono é tão superficial, Rafa, que às vezes se eu vou mudar de posição, tipo, eu abro o olho. Se eu mudar de posição, abrir meu olho e ver que, por exemplo, a persiana ficou mal fechada e tem uma luz entrando, aí, tipo, putz, já tá de dia, daqui a pouco eu tenho que acordar. Pronto, aí já altera meu sono. Você vê como é importante isso, Com de certeza. um quarto bem adaptado para um sono ideal, uma sala também, Com né? Uma certeza. cozinha. E tem tudo, né? Tem toda uma estratégia em se falando de qualidade de vida. A cozinha, por exemplo, a questão do posicionamento do fogão também é muito legal, gente. Eu vou fazer essa avaliação lá, Gente, viu? Ai, adorei. vamos. Amei. Vamos fazer o antes e depois da casa Ai, do meu Rodrigo e do Neto. Deus. Tudo errado. A nossa cozinha é um pouco apertada lá. A saúde tá boa, mas a casa tá uma bagunça. Não, tá bonitinha, tá bonitinha. Não, agora tá ficou bonitinha. A melhor, gente ficou melhor. mexeu um pouquinho Não, nas coisas lá. se tem muito mato, Colocou Tem um bastante mato, videogame. colocamos um deck de madeira no piso. assim, ficou gente, legal. isso é o máximo. Bastante planta. No quarto tem plantinha? No quarto, Não. tinha no banheiro, né? Tiramos. Porque o banheiro Tinha. tinha uma parte assim Tinha que mesmo. era aberta pro quarto, e aí tirei, porque tava morrendo. Ah, Aí já sim. fica a dica. Aí fica a Fica a umidade. dica. Coloca um lírio lá no Dica de quarto. saúde. Ai, boa. Tinha lírio em casa. Que Amo é? lírio. Dica de saúde. Dica do de saúde. dia. Hashtag dica do dia. Rodrigo, a pergunta que não quer calar é: tomar água de manhã Limão? com limão emagrece? Não. Não? Não. O que emagrece? O emagrecimento é um processo muito complexo, mas que basicamente exige uma diminuição das calorias que você coloca para dentro do seu corpo e um aumento do seu gasto calórico. Então, não adianta nada eu fazer uma dieta com fruta e salada se meu metabolismo é lento por diversas causas, aí por isso passar no médico para identificar. Você não vai queimar essa energia, mesmo mesmo fazendo dieta. E a Você vai Gente, eu tô manter rindo de o peso. nervoso. A minha vida inteira eu fui enganada. Não é só, Não, precisa, o limão tem mas muito não é só. benefício. Ele tem muito benefício, mas não é. E a água com limão por si só. Água com não vai limão é te- ótimo pro estômago. Ele ajuda a alcalinizar de certa maneira ali. Sim. É ótimo. É saudável, né? Uhum. Coloca, a gente faz aqueles shots diários de imunidade com cúrcuma, própolis. E eu incentivo isso nos meus pacientes. Uhum, É útil. Mas não é isso que vai fazer emagrecer. sim. E você tem algum hábito, assim, de Eu shot, vou te alguma falar, eu vou te coisa? falar, deixa eu te A gente contar. tem, nossa, A gente toma o bastante. punhadinho de cápsula, Aham. ômega 3, Cúrcuma, fitoterápico, glutationa, bastante coisa a gente usa de manhã. É uma coisa interessante que eu já glutamina. peguei, assim, acho que depois você conta alguma história tua, Rodrigo. Uma das histórias mais absurdas que eu já vi. Vai lá, doutor, eu quero emagrecer 20 quilos, eu tô há 2 semanas comendo melancia. Eu vou perder os 20 quilos? Eu falei, você vai perder os 20 quilos, você também vai parar no hospital, né? Porque, Eu já pelo ouvi amor falar de isso. Deus, a dieta da melancia, já ouviu Aham. falar? Isso não tem sentido nenhum, gente, porque você fica desnutrido, você perde água, você desidrata, por mais que a melancia seja rica em Uhum. água também, não cabe. Como é que você vai viver de melancia? Verdade. E é igual a questão do jejum também, eu queria que vocês falassem, porque tem gente que treina em jejum. Isso tem um propósito, é cientificamente correto? É sim, quando a gente fala de jejum, aí às vezes são duas linhas de médicos. Tem médico que é a favor de treinar em jejum, tem médico que não. O jejum por si só, realmente, ele ajuda a emagrecer. Só que tem que ter estratégia. Por exemplo, chega um paciente para mim lá, às vezes, fala, doutor, eu faço jejum intermitente, tem 1 ano, não estou conseguindo emagrecer. Eu falo, como é que você está quebrando seu jejum? Ah, não, como um macarrão com carne moída. Eu falo, pô, não pode ter carboidrato ali de imediato quando você vai Aham. quebrar um jejum.
Mas a questão do treinar em jejum depende muito. Tem gente que desempenha melhor treinando em jejum, tem paciente que não. Eu mesmo sou uma pessoa que se eu for treinar em jejum, eu passo mal. Uhum. Fico Depende do foco tonto, do paciente Sim. também. Se você nauseado. quer ter ser mais atleta de endurance, que é de longas distâncias, seria interessante fazer uma corrida em jejum ali, porque ele queima mais Sim. gordura. Uhum. E a pessoa desempenha um pouco melhor de não ter comido tanto. Uhum. Mas uma hipertrofia, por exemplo, não é uma ótima opção. Sim. Agora, Não seria ideal. o que é um consenso, né, Rodrigo? Que o aeróbico em jejum, para emagrecimento, aí É legal. favorável. É favorável. Legal. É. Eu já fiz algumas épocas de jejum. Eu tenho dificuldade de alimentar, sabe? Pela manhã. E meu marido é totalmente o Eu oposto. amo café da manhã. Nossa. Nossa, meu Para mim marido. é a refeição principal. Aham, eu também. E aí o jejum certo é de noite. Tá É à obedecendo noite? a cronobiologia do ser humano, o ciclo do Tá. tempo nosso biológico, a respeito do ciclo circadiano. À noite a gente não produz cortisol e insulina. De dia, sim. De dia é a hora de você comer. Uhum. À noite, não. Então, a partir Repouso. das 5, o ideal é 4 da tarde, mas 5 ou 6 da tarde, não comer mais. Aí Pra quem você quer faz fazer o seu jejum, né? jejum Pra quem e quer. aí de manhã come. Sim. Nossa, É o gente, mas jejum ideal, seria a o fome, ela mais certo. vem. E à noite é Pois é. quando É, as à pessoas têm mais noite. fome, É. né? Não come direito durante o dia, e aí o hormônio da fome vai subindo, chega à noite, estresse do trabalho, Aquela chega em alteração da casa e quer fazer o serotonina. quê? Comer o que tem mais fácil, que dá mais Verdade. prazer. Uhum. Aquela mecânica de recompensa que todo mundo faz, né? Tipo, nossa, pô, tive um dia tão estressante, agora eu mereço comer isso aqui. Aí é o que a gente tava Verdade. fazendo? É. Eu mereço Nossa. um docinho, eu Um mereço um sanduíche. chocolatinho. E aí Vou assistir um nossa, filminho. inferno, desculpa a palavra. Abriu um mercadinho dentro do prédio prédio. nosso, sabe? Sério? Cara, que Essas inferno. tendências. É No muito subsolo, prático assim, isso. no térreo, tem Aham. um mercadinho. E não Você tem vai- nada Tem que que ter, preste, mas tá? tem que ter consciência, é isso que eu ia falar. Não tem nada que preste lá. Tipo Não tem assim, nada, só doce, salgado, é muita coisa Ai, de doce. má qualidade. Aham. Muita. Refrigerante, sorvete, sorvete, enfim. vinho. Olha, Tentação, né? aham. Mas o resultado disso tem um Rios do Rodrigo que tem 80 mil visualizações, que é um Rios do Porquinho. Ele tá deitado de lado com o pneuzinho assim, ó. Aquele um áudio que todo mundo tá usando com o porco. Ah, não, Rodrigo. Ele tá Pegando nos deitado de bacon, cara. Ah, Ele não. tá. Me Cara, sério, expondo. tem 80 Me mil expôs na visualizações. internet. Ele, ó, Eu, apaga isso aí, eu nutrólogo. trabalho com Não, eu ia emagrecimento. citar o problema de tudo, né? O nutrólogo. Não, e o pior é que a gente ficou um filmando o outro e um entregando o outro na internet. Ah, ó, o nutrólogo comendo isso aqui, ó. Gente, Né? vida real, né? Vida Vida real. real. E vida é real. isso. E teve consequências, né? Aham. A gente percebeu que nem a gente fez a mudança no passado para ir lá pra praia, e deu certo. A gente relaxou depois disso e deu errado. Mas, tem, ô, Rafa, tem consequências. Uhum. É claro, Ok. Não, termina de falar. Só pra não te tudo cortar. equilibrado, a gente não desleixou totalmente, mas essa pequena saída da boa rotina de hábitos de vida já trouxe comprometimento tanto no peso quanto na nossa qualidade de vida do dia a dia, de disposição, energia, qualidade do sono. Não, e de E- certa forma, o fato de eu ter engordado, de eu ter ganhado 5 quilos ali do começo do ano pra cá, gera mais identificação ainda nas pessoas que passam em consulta com a gente, porque a pessoa, pô, chega lá e fala, pô, doutor, vi que você já ganhou 5 quilos também, engordou, e agora eu tô postando todo dia o que eu tô Uhum. fazendo para poder emagrecer de novo, para incentivar outras pessoas. E aí eu recebo mensagem de outras pessoas, pô, Neto, comecei junto com você. Gente, não faz muito tempo, tá? Faz 5 dias. Hoje é o meu D5 de Ó. que eu tô na... Mas, ó, não saí nenhuma vez. Né? Parabéns. E já estamos sentindo diferença, né? Muita, E muita. faz toda a diferença. E é tão imediato, né? Porque assim, Sim, a o gente sono fica. melhora no mesmo dia se você É. come bem. Aí às vezes a gente faz, né, basicamente o certo, que não existe o certo, mas a gente tem às vezes uma rotina e aí você faz um dia não, né? 5 dias. Vamos supor que a gente viaja, depois é complicado Mas, também. ô, Rafa, pode falar, pode falar. Eu falo que a gente tem que ter uma intensidade mesmo, né? Porque senão a gente já foge de novo. Tudo vira motivo. Sim, Então, assim, sim, essa sim. questão do incentivo que você tá fazendo, vocês estão fazendo, eu acho muito legal, que é igual eu falei, é a recompensa, né? Não, e o fato de eu tornar isso público, isso gera um comprometimento maior até em mim. Muito, Tipo, ó, são 5 dias sem eu abrir uma exceção. Porque eu tô postando meu café da manhã, meu almoço, minha janta, eu tô falando das minhas dificuldades. Uhum. E, querendo ou não, pô, ó, 5 dias. As pessoas estão vendo que eu tô há 5 dias fazendo isso. Então, Uhum. amanhã é o 6º dia. Uhum. Inclusive, tem umas pacientes minhas já postando indo na academia também todo dia, me Uhum. marcando. Isso é muito legal, porque gera um comprometimento meu com a estratégia e Uhum. incentiva outras pessoas. Ah, então a gente pode fazer um desafio, ó. Vambora! Vambora! Vamos lançar desafio. Vamos lançar desafio, A gente legal, adora um gostei. Fazer o quê? 21 dias sem jantar?
Não, sem Gente, jantar não, jejum? porque eu Sem tenho glúten, sem bariátrica, lactose. cabe pouca comida no meu estômago, rapaz. Quer me ver hipoglicêmico? Não consigo, não. Não dá. 21. Mas, ó, vocês dois podem fechar 21 dias em jejum, eu 21 dias no meu protocolo ali de Você falou que você gosta de fazer emagrecimento. jejum, né? Só que de De manhã. manhã, é. Mas às vezes a gente pode fazer. Não, mas de doce. Rafa, eu vou te passar meu WhatsApp, porque quando eu pegar ele furando esse jejum, você vai receber fotinha. Gente, não. Ah lá. Olha o Rios, porquinho. Vou te Ah, mandar ó, um vídeo. Realizar de gente. novo. Eu sou compulsivo. Se tiver o doce em casa, É, gente, não pode eu ter doce. como tudo. Uhum. Pizza, eu não deixo sobrar para outro dia. É, a vontade de comer. Eu tô imenso. satisfeito, mas eu venho à vontade. Então a gente tenta até evitar comprar essas Sim. coisas. Com certeza. Mas assim, eu te falei no começo, né, que eu também tô fazendo. O meu problema é muito doce. E assim, eu comprometi que eu não ia comer. E parece que é uma tentação, gente. O meu marido, ele vive de chocolate. Ele gosta muito de Minas tem muito paçoquinha. chocolate bom. Né? Muito. E É. a paçoquinha, que é pré-treino pra ele, Aham. fica lá. Aí depois do almoço, eu falei, mas não é só um pedacinho. Aí Ai, é aquilo tão não dá. gostoso, meu Deus, uma Aham. paçoquinha. Só um pedacinho de paçoca é Só bom. depois do almoço, mas assim, é só de vez em quando que acontece, mas assim, só da gente ver, aí a gente sente o cheiro daquilo, gente, aquilo, não é possível que é eu que tô passando por esse processo. Sim. Mas dá tudo certo, e eu também sou Tá muito chegando a um ano já, né? é, Você tá- e eu sou extremamente compulsiva, sabe? Mas eu fiz uma promessa, falei, não vou comer. E aí, assim, tudo acontece durante a semana. Tem aniversário, eu ganho um bolo, eu ganho um chocolate, porque Vou lá te em ensinar uma Minas tem estratégia isso, que eu né? ensino meus pacientes. Isso é Aham, legal pra você usar pra você. gosto. Quando o paciente vai a algum aniversário, alguma coisa, eu falo assim, ó, sabe o que você vai fazer? Come ele 2 ovos antes de você ir, porque a proteína ela é de difícil digestão, ela demora. É sério mesmo, como 3 ovos ou um filé de frango, qualquer Uhum, proteína com uhum. fibra, ela demora a ser digerida. Então você vai chegar lá no aniversário, você pode ter certeza que você vai comer muito, muito menos salgadinho, você vai comer uma quantidade menor de bolo. Anota isso aí. A vontade Notada. vem, talvez você vai dar uma garfadinha, comer um Aham, salgado, aham. mas você vai comer menos. Sim. O erro que as pessoas fazem é ir para o mercado com fome, fazer Sim, compra. é né? verdade. Nossa, a gente quer comprar o supermercado inteiro. Aham. Todos os chocolates possíveis, de todos os Todos. sabores e variações. É verdade. Quer comprar queijo, amendoim, coisa Ai, que eu amo queijo, gente. eu também gosto bastante. E Minas, o que tem é queijo, né? Ah, eu amo. Amo. Vocês conhecem? O quê? O queijo mineiro? É. Gente, a gente foi para Gonçalves, que a gente foi, né? Gonçalves é Minas, não é? É, O Instituto de Minas. Sul Sou de de Minas. Minas. Meu Deus do céu, gente, comemos um queijo lá, queijo da Serra da Canastra, queijo canastra, enfim, meu, Queijo premiado, maravilhoso. né, É. na França, umas coisas. Sim, Perfeito. muito, Nossa, é muito muito bom. bom. E não era caro, assim, foi um Aham. preço bem ok, Isso é bom. Eu não conheço né? Gonçalves. Mas o queijo mineiro é famoso, né? Muito O bom. pão de queijo. Gente, eu fiquei besta quando eu fui para Belo Horizonte, Rafa, que o mineiro come pão de queijo com linguiça. Esse Eu, não é sei- eu nunca tinha visto isso. Não, aqui pra Linguiça gente. cuiabana? pão de queijo com linguiça com pernil. Sim, eu nunca tinha visto, cara. Que, tipo, a gente lá no Paraná é o pão de queijo, só o pãozinho de queijo mesmo. Lá tem um restaurante. Mas eu nunca, tipo assim, mas nem como um lanche, tipo, à noite, tipo, vamos fazer um churrasco, pega a linguiça, eles vão pegar um pão de queijo pra colocar. Colocar Nunca. junto. Não. Nossa, não. Não, mas assim. É. É, Mas lá é um percurso da minha cidade a BH. Chama O Milhão Restaurante. E, inclusive, é uma delícia. Lá é, assim, super famoso, sem parar no milhão. Lá tem até hashtag. Eu amo É. parar no milhão. Por quê? Por Ah, causa meu Deus. do sanduíche, que é o pão de queijo com Aí, ó. pernil. Ai, mentira, olha só. é. É muito bom. Quero. Olha o pneuzinho do porquinho, rapaz. Gente, infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Ah, meu Deus. Tá Mas ótimo. foi muito bom. Eu quero agradecer imensamente a participação de vocês. A gente agradece. E eu quero te pedir prioridade na minha consulta. Na agenda, a gente vai dar. Pode Vamos- deixar. Partiu o Gente, chip. E assim, vocês fazem atendimento online? Sim, Então, gente, fiquem a dica. São, assim, sensacionais. atendimentos no Brasil inteiro, gente, inclusive nos Estados Unidos. Olha, Ó, que chique. legal. Rafa, obrigado a você por abrir para a gente falar de medicina de uma forma descontraída, né? Sim. Contar da nossa história também, gerar identificação em outras pessoas e não ficar algo tão quadrado, assim, tão Sim. engessado. É E verdade. relacionar isso com o que você faz também. né? Isso é muito Perfeito. legal. E assim, eu achei bem legal a forma que a gente conduziu, que foi bem assim, descontraído. E a questão também da história de vocês, que é inspiração, né? Tanto do trabalho como a história de casal mesmo. E assim, gente, muito sucesso na vida profissional, obrigado. pessoal. Obrigado. E até a próxima. Até. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.